As emas são aves grandes, né? E hoje nós vamos estar falando um pouco mais sobre as emas, essas aves lindas e maravilhosas, como vocês estão vendo, e vamos estar falando também sobre a reprodução das emas, quando é que ela acontece, tá certo? Porque a maioria das aves, minha gente, elas têm o seu tempo próprio de estar reproduzindo. Então, todas as aves, elas não reproduzem direto, né? Geralmente as pessoas me perguntam aqui, Laés, você tem ovos de pavão para me vender uma dúzia, duas dúzias? Então, sendo fora da época de reprodução dos pavões, eu não tenho ovos, tá certo? Para vender. A mesma coisa são as emas. Elas têm o seu tempo próprio para estar aí reproduzindo, né? Para as fêmeas estar botando os ovos e também nós vamos falar da curiosidade que tem essas aves, aonde não são as fêmeas que chocam, né? A incubação é feita pelos machos. Então, pessoal, o macho, né? Nessas emas aí que vocês estão vendo agora, é esse que fica mais levantado, com o pescoço sempre levantado, apreensivo, tomando conta do seu plantel, né? Das suas fêmeas. Então, as emas, o macho das emas, ele faz um trabalho de tomar conta, né? De proteção, ele protege o seu território. Então, todas as aves, todos os animais, eles defendem o seu território e as emas não são diferentes. As emas são aves grandes, né? Como a gente pode ver, chegando a uma altura aí de 1,70 m ou até mais, chegam a pesar de 35 a 40 quilos e botam ovos que pesam em média 600 gramas. Então, para você ter uma ideia, os ovos das emas são grandes, enormes mesmo. Então, aqui nessa fazenda, a gente pôde encontrar aqui 3 emas. E aí a gente vai estar falando sobre isso hoje para vocês. Então, minha gente, graças a Deus aqui na região tem chovido bastante, agora está tudo verdinho e as emas encontram mais alimentos, né? Porque essas aves elas se alimentam principalmente do verde. Então, você que vai iniciar aí uma criação de ema, é importante que você tenha aí uma pastagem boa para eles estarem pastando. Mas não é só o verde, você tem também que estar servindo uma ração adequada. Elas não têm muito mistério. Segundo o criador dessas emas aqui, elas se alimentam de farelo, farelo normal que serve para as vacas. Elas se alimentam também de milho, né? A gente pode estar colocando milho aí, 2, 3 quilos de milho. Cada ema dessa come em média 1 quilo de milho e o restante da alimentação elas complementam fazendo a pastagem aí. Então é importante, como eu estava falando há pouco, que você tenha aí uma pastagem, né, para elas estarem pastando e se sentindo bem, porque a pastagem, o verde, ela impede que as emas entrem em um estágio de estresse. Porque se você criar uma ave desse tamanho em um local muito fechado, um viveiro pequeno, e elas ficarem só rodando, então elas não vão ter uma qualidade de vida, consequentemente vai refletir na reprodução. Então por isso que é importante o pasto para elas. Nesse momento você está vendo o ninho, né? As emas são aves que botam bastante ovos. Esse ninho aí são das 2 emas que a gente está mostrando. Então aí tem em média mais de 20 ovos, né? Porque tem mais ovos aí escondidos por debaixo do capinho aí no ninho. E elas botam bastante ovos para poder o macho chocar. Agora, como você está vendo, nesse momento o macho está indo em direção ao ninho. Então esse ninho que você viu agora há pouco, ele foi abandonado. E as emas botaram em outro lugar. Porque se elas perceberem a presença de humanos, né, mexendo no ninho, ou se elas perceberem que ali não é legal para elas chocar, então elas mudam o ninho. O macho mesmo mostra outro lugar para elas estarem botando e ele fazendo a incubação. Então, os ovos são colocados, mesmo que não seja no ninho, mas são botados ao redor, e o macho pega esses ovos, leva para o ninho e faz então a incubação dos ovos. Então, como a gente viu, o macho chegou no ninho
e está agora fazendo a incubação. E aí, como eu falei no início, que eu ia falar sobre a época que elas botam os ovos. Então, as emas botam os ovos no período do verão. A maioria das aves, elas se reproduzem no verão. Então, na época mais quente, né, a partir de janeiro, fevereiro, março, então é tempo delas estarem colocando os seus ovos. Então, fora dessa época, aí você não vai encontrar ovos para comprar, né? Aquelas pessoas que demonstram interesse em criar essas aves. Então, a época mais propícia de você estar encomendando ovos é a partir do mês de janeiro, né? Janeiro, fevereiro, então você pode estar entrando em contato com o criador e fazendo aí a encomenda de ovos para serem chocados. Como o ovo é grande, né? É um ovo grande, então é bem difícil de ser chocado, porque para isso você vai ter que ter a ema macho, né, para chocar, ou senão você vai ter que colocar em uma chocadeira. E a chocadeira tem que ser uma chocadeira industrial e que faça a incubação de ovos para avestruz. Então, em qualquer chocadeira não vai dar certo. É bem provável que você coloque em uma chocadeira normal, uma chocadeira pequena, e não aconteça a eclosão. Mesmo que o embrião comece a se desenvolver, ele não vai chegar até o final da incubação. Porque todos os ovos, quando estão sendo chocados, eles dependem da rolagem, né? Que eles estejam sendo virados de um lado para outro. E aí a chocadeira pequena, ela não vai fazer esse trabalho. Eu coloquei aqui na minha chocadeira ovos dessas emas, né? A gente arrumou com o criador. E o que acontece? Não chegou a eclosão, porque a gente colocou os ovos em uma chocadeira pequena, uma chocadeira normal para chocar ovos de galinha. E infelizmente, nós não temos tempo, né, hábil para estar virando os ovos manualmente, porque tem que virar os ovos 4 vezes por dia, né? De 2 em 2 horas, pelo menos, a gente tem que estar virando esses ovos de um lado para outro e infelizmente não chegamos a uma eclosão, né? Não tivemos sucesso na incubação dos ovos de ema na chocadeira pequena. Por isso que é importante você ter a chocadeira que faz a incubação de ovos de avestruzes. Então, minha gente, o nosso vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu joinha. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para você estar acompanhando o nosso trabalho com as aves, porque aqui no nosso canal nós postamos só apenas sobre aves, na maioria das vezes, né? Então, muito obrigado e Deus abençoe você. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.